E o que eu vou falar agora, o Danilo Snyder, você pode abrir qualquer site famoso que ninguém vai falar o que eu falei. Vou falar agora para você. Esta semana aconteceu uma bomba, meu telefone não parava de tocar, por quê? Porque na semana que se passou, a Juliana, que é aquela comediante, assistente de palco do Danilo Gentili, ela foi demitida do programa. Até aí tudo bem. Após a demissão dela, passado poucas semanas, ela contratou um advogado e esse advogado entrou com uma representação no Ministério Público alegando que em 2016, num programa em que ela participou juntamente com o apresentador Otávio Mesquita, ela teria sido estuprada no palco. No palco? No palco. E aí eu trouxe as imagens para o Snyder, se ele quiser colocar, para que o público possa analisar o que aconteceu naquele dia, 2016. Ela alega que ela foi estuprada e quer que tenha um processo contra Otávio Mesquita. Mas ela foi estuprada ou ela foi assediada? Vamos passar o vídeo aí. Olha lá. Aí você vai ver, vamos lá, peraí. O Otávio Mesquita, ele entrou no programa... Esse que tá pendurado? Ele entrou pelo alto, tá? Tinha lá todo um mecanismo, ele entrou. Quando ele... Olha lá. Pode falar. Quando ele entra, o que acontece? Ele faz uma brincadeira, ele agarra ela. Só que vocês vão ver, ela alega que ele põe a mão no peito dela. Vamos lá, o vídeo é esse aí, ó. Você viu? Você reparou, sargento? Reparei. Então, esse foi um primeiro problema que ela alega, ó. Que ele põe a mão nos seios dela, tá? Aí depois, ele continuou com uma brincadeira, dá uma olhada, ó. Vamos lá, ó. Ela alegou na petição que ela não estava gostando disso e queria que ele parasse, ok? Então, essa foi a notícia da semana. Otávio Mesquita, muito chateado, já fez 2 vídeos dizendo que ele fez apenas uma brincadeira com ela, que teria sido combinado, e que ele acha um absurdo o que ela comentou na petição que está na mão do Ministério Público. O Ministério Público vai decidir essa semana se vai colocar o processo para frente ou não. Eu consegui, em primeira mão, os 5 momentos que ela alega que houve abuso. E eu vou relatar para vocês, e vocês acabaram de ver o vídeo. Para vocês verificarem se ela está falando corretamente ou não. O que o advogado dela escreveu? Primeiro, que Otávio Mesquita forçou o contato físico libidinoso com a vítima, ao agarrar Juliana e posicionar a genitália ao encontro do rosto dela. Esse foi a primeira argumentação. Segunda argumentação, Otávio Mesquita apalpou coercitivamente e molestou a vítima, incluindo apalpar seios, nádegas e genitália. Foi a segunda alegação. Terceira alegação, imobilizou Juliana, esfregou reiteradamente vezes o seu corpo sobre ela, imitando uma cópula sexual. Quarto, Mesquita ignorou a resistência e reclamos da vítima e continuou com as suas atitudes. E por último, na petição que está com o Ministério Público, ela alega que Mesquita confessou de viva voz a agressão sexual. O momento indicado é quando o apresentador comenta o ocorrido. Abre aspas. Eu vou falar uma coisa para você, Juliana, que na sua história, fora os seus namorados, ninguém fez, porque, sem querer, eu dei uma apertada nas peitocas dela, disse Mesquita. Por causa desses atos, ela contratou um advogado, agora em 2025, pedindo condenação por estupro. Essa é a notícia da semana. Doutor, mas a minha primeira pergunta que eu tenho para o senhor, eu acho que é uma pergunta que deve ser geral do pessoal. Por que ela demorou 9 anos, quase 9 anos, para fazer essa denúncia? Ela explicou? Não explica. Porque até agora ela não fez vídeo contando. Quem procurou a imprensa foi o advogado e nós levantamos esses 5 itens. Então não há uma explicação por que da demora de 9 anos. Tá? No meu Instagram, o que acontece? Algumas pessoas falam, ela não fez isso porque ela estava trabalhando com medo de perder o emprego. Pode ser uma possibilidade? Pode ser. Ok? Mas ela entrou. E é uma acusação muito grave. Porque foi um programa de televisão. Mas tudo bem. A partir daí, eu comecei a analisar esse caso. Tá? Deixa eu explicar uma coisa para você que está assistindo a gente.
Eu me coloco na posição de delegado trabalhando e um advogado vem com uma petição dizendo, olha, fulano de tal estuprou alguém, tem que instaurar inquérito. A instauração do inquérito policial, ela demanda de algumas técnicas. E nessa época, em 2006, olha o que eu vou dizer para vocês. O crime de estupro, ele era crime de representação mediante uma representação por escrito. E o prazo decadencial, sargento, eram 6 meses. Exatamente. Vou explicar para vocês entenderem. Existem crimes que dependem da vontade da vítima. Ação pública condicionada. Condicionada. Mas eu vou explicar. Crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Então, você xingou alguém na internet e alguém quer te processar. A pessoa tem 6 meses do dia do xingamento. 6 meses e um dia, sargento, ela não pode mais. Não pode mais, já está... Porque decaiu o prazo. Exatamente. A gente chama, decadência, não é prescrição, é decadência. Bom, só que ninguém prestou atenção, e aí agora eu estou analisando a parte técnica da coisa. Porque eu fui analisar o dia que aconteceu esse programa, que nós mostramos aqui, 25 de abril de 2016. Bom, naquela oportunidade, sargento, o estupro era ainda condicionado à representação. Nós estamos em 2025. Então quer dizer que já caiu já no... O prazo é decadente. Já... Eu entendo que o Ministério Público esta semana, essa é a minha opinião como operador do direito há 30 anos, que o promotor vai dar um despacho dizendo que ela perdeu o prazo. Isso ninguém falou na internet, estou trazendo em primeira mão aqui no Snyder. Que é uma questão técnica. E se eu tiver com a razão, e eu acho que eu estou, o advogado dela não percebeu. Quer dizer, aqui no programa o doutor já está dando aquela deixa, aquela orientação para o advogado do Mesquita.